Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, boa tarde. A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, na pessoa da professora doutora Maísa Furlan, magnífica reitora da Unesp, tem a honra de receber a todos os presentes para a cerimônia de inauguração do prédio da Central de Recursos em Biodiversidade do Instituto de Biociências da Unesp, Campo de Rio Claro. Convidamos as seguintes autoridades para comporem a mesa diretora. Professora doutora Maísa Furlan, magnífica reitora da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp. Professor Dr. Edson Cocchieri Botelho, pró-reitor de pesquisa da Unesp. Professor Dr. Adalgisa Coscarato Cardoso, diretor do Instituto de Biociências da Unesp, Campo de Rio Claro. Professor Dr. Mário de Oliveira Neto, presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, Fundunesp. Professor Dr. Luiz Nunes, coordenador do programa CEPID da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Professora doutora Patrícia Morenato, diretora do CBioClima, Centro de Pesquisa em Biodiversidade e Mudanças do Clima. Professor Dr. Célio Haddad, coordenador responsável pelo projeto FINEP e coordenador científico do CBioClima. Senhor Miguel Brito de Andrade, analista do Departamento de Infraestrutura de Pesquisa da FINEP, financiadora de estudos e projetos. As autoridades podem se sentar. Anunciamos a abertura da cerimônia pela professora doutora Maísa Furlan, magnífica reitora da Unesp. Autoridades presentes, senhoras e senhores, declaro instalado o ato solene de inauguração do prédio da Central de Recursos em Biodiversidade e convido a todos para acompanharmos a execução do hino nacional. As partes próximas, com o verão retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior, essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em meu seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, ó tradição de salve, Brasil, os homens Deus, Mário livre, da ordem de esperança permanece. Sempre o famoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, é mais forte o mar do colosso. E de um futuro esperança e beleza é em todas as vidas do Brasil, pátria amada, os filhos desses obras grandes, pátria amada, Brasil.
som do mar e a luz do céu profundo, fulguras obras e o flama aberta, iluminando o sol do novo mundo, do que é terra, mais caída, os sonhos lindos campos têm mais flores, nossos olhos têm mais vida, nossa vida é um terceiro mais amores. Ó Pátria amada, Brasil, tão eterno seja assim, na glória sempre estrelado, e dignamente todo descafou, mas no futuro e glória no passado, nas regras da justiça dava forte, verás com filhos e não foge a luta, ninguém vive agora a própria morte, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, os filhos desses solos do pátria amada Brasil. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: professora doutora Enílis Cristina Rizioli, diretora do IGCR Rio Claro; professora doutora Patrícia Pasquale Parisi Maltempe, vice-diretora do IB de Rio Claro; professor doutor Maurício Bassi, vice-diretor do CBio Clima; professora doutora Clarice Palma Silva, coordenadora de Equidade, Diversidade e Inclusão do CBio Clima; professor doutor Leonardo Fraceto, coordenador de Inovação do CBio Clima; professor doutor Mauro Galete, coordenador de Disseminação do CBio Clima; professor Dr. Vitor Miranda, coordenador de Internacionalização do CBio Clima; professor Dr. Tadeu Siqueira, coordenador de Integração do CBio Clima e do Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Evolução e Biodiversidade do IB de Rio Claro; professor Dr. Jonas Pontiero, coordenador executivo do Instituto de Pesquisa em Bioenergia, IPD, Rio Claro; e professora doutora Heloísa Ferreira Alves do Prado, Departamento de Biologia Geral e Aplicada do IB de Rio Claro. Para o uso da palavra, o senhor Miguel Brito de Andrade, analista do Departamento de Infraestrutura de Pesquisa da FINEP, financiadora de estudos e projetos. Bom, muito obrigado pelo convite. Tá? Estamos aqui representando nossa diretoria, nosso diretor fez questão aqui, estivéssemos aqui. Tá? Vou pular um pouco as formalidades formais, né? Agradecer a presença de todos vocês, de todos os componentes da cúpula e professores da Unesp, a pessoa da professora doutora Maísa. Tá? E quero dizer a todos vocês que estou feliz. Tá? Primeiro porque vejo muitos jovens aqui na plateia. Provavelmente bons pesquisadores em início de carreira. Isso é muito bom. Tá? Segundo lugar, porque o projeto, a parte do projeto financiada pela FINEP, que foi a estrutura física propriamente dita, né, ou parte da estrutura, está lá, está aqui, está funcionando. Na última vez que visitamos aqui, o prédio estava desocupado, isso foi um momento de apreensão, digamos assim. E hoje fico muito satisfeito de ver todo o prédio funcionando, né? E recebendo um bom financiamento e tendo assim uma perspectiva muito interessante para todos vocês que são, evidentemente, o nosso público-alvo principal, ou seja, a pós-graduação. Tá? Então, isso para nós da empresa é muito satisfatório, porque a gente coloca um prédio de pé, financia o prédio na prática, né? E esse prédio realmente funcione e dure. Porque nós visitamos muitas estruturas por aí, como eu estava comentando com o professor Suboquieri, que a gente tem um relacionamento mais com a corretoria de pesquisa, né? Então, a gente tem uma proximidade maior, tanto com os assessores de lá, como o outro professor Sérgio e o pessoal da fundação. Mas conhecemos outros professores também, como a estrutura da Unesp é muito grande, então, assim, estou devendo aí visitas aos outros campi
se Deus quiser, nos próximos meses aí faremos mais visitas. Tá? Então, para nós, realmente, esse é o primeiro ponto. O prédio está funcionando. Tá? Segundo ponto, eu quero deixar para vocês, principalmente os iniciantes, digamos assim, na carreira de pesquisador, é que a FINEP está completando 60 anos aqui em breve. Ela sempre apoiou a pós-graduação e vocês sempre podem contar com o apoio da FINEP, praticamente incondicional, né? Essa é a essência da nossa empresa. Nós acreditamos na pesquisa, na ciência, tá? E vocês que são o braço que está lá na ponta, né, operando dentro do laboratório frio e às vezes isolado, tenham em mente que vocês estão sendo vistos por nós, tá? Tudo que nós fazemos, em todas as nossas chamadas, é para vocês, que é a própria essência de ser de uma universidade. Tenham em mente isso e, obviamente, busquem os canais internos para canalizar as demandas que vocês tenham, obviamente, com as estruturas internas da universidade. Já conversamos previamente com o pessoal da Correitoria e temos vários editais em aberto. Então, fiquem à vontade para solicitar ao nosso amigo professor Pupieri todas as demandas de vocês, tá? Obviamente, vai ser feita uma depuração e esperamos que aquelas melhores iniciativas sejam contempladas. O que, a nosso juízo, tem acontecido, porque a Unesp, em todos, digamos, os últimos 12 editais que ela participou, ela efetivamente venceu, foi agraciada com os projetos que ela solicitou, o que mostra que a gente está num caminho bem sucedido, né? Então, que vocês que são a base da universidade continuem elaborando os projetos de vocês, canalizando junto às estruturas e contem com o nosso apoio, assim como das outras entidades que financiam, como o CNPq, e INCT, a FAPESC, etc. e tal. Tá bom? Esse é o meu recado para vocês no dia de hoje. Parabéns, aproveitem essa estrutura, mais uma estrutura que todos estão colocando à disposição de vocês e contem conosco sempre, que estaremos à disposição para servir toda a nossa comunidade de ciência e tecnologia. Muito obrigado. Anunciamos a palavra do professor Dr. Célio Haddad, coordenador responsável pelo projeto FINEP e coordenador científico do CENIL Clima. Boa tarde a todos. Eu queria rapidamente dar uma ideia aqui do histórico do que aconteceu para a gente chegar até o dia de hoje, com a inauguração oficial do prédio. Então, a ideia inicial, ela nasceu, eu até estou com as coisas escritas aqui por conta das informações, foi lá por 2009, porque nós tínhamos a ideia de fazer uma comemoração do Dia Internacional da Biodiversidade, que foi oficializado dessa forma pela ONU, como sendo o ano de 2010. Então, lá por 2009, a gente começou a fermentar essa ideia de criar um centro sobre biodiversidade aqui no campus. Então, seria um centro, a gente não sabia exatamente a estrutura que seria dada a isso, mas era uma questão a ser discutida. Isso muito em função do perfil dos pesquisadores aqui desse instituto. Que tem, digamos, um viés forte para a questão da biodiversidade. Tá? Então, essa ideia foi levada até a reitoria, mas não deu muito certo naquele momento. Nós fizemos uma apresentação lá e a coisa não andou muito. Mas, ao mesmo tempo, tinha esse edital da FINEP e nós resolvemos entrar e disputar para ver se conseguíamos, pelo menos, estabelecer uma estrutura física, que seria bastante relevante. Então, o título desse projeto era Infraestrutura Física para o Estudo da Biodiversidade, no Instituto aqui de Biociências.
eu coordenando e o professor Maurício Bassi, que está aqui na minha frente, como vice-coordenador. Agora eu tenho que fazer justiça. Se o Maurício não ficasse no meu encalço, me cutucando, acho que essa coisa não teria saído. Então, o Maurício tem uma perseverança muito grande, isso é uma característica muito interessante dele. Eu sempre gosto de estar fazendo as coisas com ele, porque ele estimula a continuar. Tá? Eu tendo a desistir num certo momento, quando começa a aparecer muito aprendizado. Nós éramos 17 pesquisadores, todos bolsistas de produtividade e pesquisa do CNPq, envolvidos com a proposta. Vejo alguns aqui, muitos já se aposentaram, porque isso foi em 2010, né? Então os tantos já se aposentaram. Bom, o objetivo era a construção desse espaço físico para o estudo da biodiversidade, como eu falei, e a proposta era um prédio de 1.000 metros quadrados. Tá? Então tinha vários objetivos para esse prédio, mais especificamente 5 objetivos que foram propostos para a FINEP, que era um laboratório central de coleta, catalogação e triagem da biodiversidade. Aí o segundo seria o laboratório para preservação e análise do patrimônio genético. O terceiro seria a central de computação científica. O quarto, coleções científicas. Então seriam instalações adequadas para abrigar acervos que hoje estão dispersos pelo Instituto. E o quinto objetivo seria um museu de biociências, seria uma central vinculada às coleções que seria aberta ao público e pesquisadores, contendo parte do acervo para visitação, ensino e pesquisa em biodiversidade. Então a gente queria fazer exposições temporárias para atender a comunidade, principalmente extramuros, né? Então atender escolas, atender as pessoas que quisessem saber um pouco sobre biodiversidade. E, obviamente, mudanças climáticas seria um tema bastante relevante dentro dessa visão da biodiversidade, porque todos sabemos que as mudanças climáticas estão afetando, geralmente de forma negativa, a biodiversidade do planeta. Tá? Então, a ideia dessas exposições seria exatamente fazer uma exposição sobre mudanças climáticas, nesse espaço que seria dedicado a isso. Então você traria escolas para entender o que é mudança climática, o que afeta o ser humano, o que afeta a natureza. Depois isso poderia ser mudado, depois de 6 meses, 1 ano, para uma exposição sobre biodiversidade, ou sobre espécies ameaçadas, espécies extintas, e assim isso iria mudando ao longo do tempo. Tá? No entanto, a gente só conseguiu fazer 1/3 do prédio, né? Então a ideia inicial de 1.000 metros acabou virando um prédio de 300 e poucos metros, por questões orçamentárias, de política orçamentária federal e questões assim que fogem ao nosso controle, entre você ganhar o projeto até efetivamente conseguir pegar o recurso para fazer a construção. Tá? Então houve um enxugamento, e ele acabou sendo dedicado basicamente a esse laboratório de preservação, análise do patrimônio genético, e também envolvendo a parte de triagem, né? Então nós perdemos aí pelo menos uns 3 dos objetivos iniciais. Essa decisão de concentrar o esforço no laboratório para preservação e análise do patrimônio genético, ela levou em conta o fato dessas atividades apoiarem a grande maioria das linhas de pesquisa do CBioclima e de pesquisadores em geral do Instituto de Biociências aqui em Rio Claro, mas também atendendo a outras instituições, não necessariamente só a Unesp. Tá? Eu acho que essa foi uma decisão acertada. O que mais me incomoda, isso até já conversei com o meu colega da FINEP, é a gente não ter conseguido o espaço para o Museu de Biociências, esse que atenderia a comunidade. Isso aí foi o que mais me deixou magoado com esse enxugamento de recursos, né? Então isso realmente me deixou chateado. Eu acho que outros colegas também que participaram da proposta. Bom, finalmente eu queria só agradecer rapidamente aos colegas aqui do Instituto que assinaram o projeto. Eu não vou citar todos, são vários, eu falei, eram 17 inicialmente, vários já aposentados, mas fazer uma menção especial ao professor Cláudio von Zuben, que está aqui presente, porque ele ajudou bastante, enquanto diretor, a levar as nossas questões para a reitoria, trazer informações, isso foi muito, muito relevante. Agradecer muito à FAPESP,
que nos financia desde sempre, sempre inteiro. A FAPESP financia as nossas atividades aqui no Instituto, as minhas em particular, posso dizer isso de longa data. Recursos generosos e especificamente em relação a esse prédio, recursos que permitiram equipar o prédio. Tá? A parte de bancadas, etc., a própria universidade resolveu essa questão, mas a parte de equipamentos, de reagentes e todos os outros gastos, né, necessários às pesquisas é a parte da FAPESP, principalmente. Óbvio, tem parte de CNPq que entra um pouco, às vezes a CAPES, mas o grosso do financiamento é a FAPESP. Agradecer muito, especialmente a FINEP, que confiou no nosso projeto e financiou a construção do prédio, hoje sendo inaugurado. E também agradecer de forma muito especial a gestão do Dr. Pascoal Barretti e a atual gestão da doutora Maísa Furlan, que eles sempre confiaram nesse nosso projeto desde o início, que foi levado lá para a reitoria. E eles vêm nos auxiliando de forma decisiva, por exemplo, com contratações de funcionários, de pesquisadores, além, obviamente, dos nossos salários, que continuam sendo pagos, que é importantíssimo. E esse auxílio de infraestrutura, como eu falei, que foi oferecido para a instalação. Então, muito obrigado a todos. E é isso. Fará o uso da palavra a professora doutora Patrícia Moremato, diretora do CEBio Clima. Bom. O Emerson foi pregando um péssimo, ele passou uma outra ordem, ele me avisou, né? Isso foi bom, porque aí o Célio falou primeiro, ele ia falar depois de mim. Daí fica meio confuso, para vocês entenderem o que é essa mistura de FINEP com CEBio Clima, né? O que é isso, né? Então o Célio fez esse histórico que eu acho muito importante, e como o Miguel falou aqui, é importante porque tem muita gente jovem aqui. E muitos bons pesquisadores, mas às vezes a gente é muito impaciente quando a gente é muito jovem, né? E o que acontece é que às vezes a gente não pode perder nem a esperança, nem a paciência, tem que perseverar, porque a gente vai conseguir. Então é interessante vocês verem o esforço que vocês estão vendo aqui, é de muito tempo atrás, né? E, então é um caminho que foi traçado com colegas que tinham também essa perspectiva do coletivo. Eu acho que todos os pesquisadores são importantes, mas alguns têm o foco da sua pesquisa no seu grupo principal, o que não é ruim, é ótimo, você faz bem, então. Mas a gente aqui teve essa conjuntura de ter esse grupo que tinha esse interesse no coletivo, de construir estruturas. Então, uma coisa curiosa, por exemplo, que fazia eu, naquela mesma época também, eu, Maurício, o Célio, pedimos um EMU, a vítima, né, o nosso sempre líder era o Célio, né, porque questões do NAI e tudo mais, né, quem manda ele publicar muito, né. Mas aí, então, sempre assim, teve o Mauro, entrava nos projetos, então a gente foi fazendo isso, mesmo que não houvesse essa conexão de pesquisa entre nós, mas era um desejo de ver a universidade crescer. Aí a gente pediu o FINEP, a gente também fez uma proposta do Instituto de Biodiversidade, que não emplacou na época, mas não tem importância, nós não íamos existir, veio o FINEP, não veio o Instituto, que era uma coisa mais que a gente queria institucionalizar a pesquisa em biodiversidade aqui, que é muito forte, mas no fim isso tudo foi coroado com a nossa proposta do CEPID, que foi aprovada, que é o Centro de Pesquisa em Biodiversidade e Mudanças do Clima. Então, para mim, é muito legal ver tudo isso. Isso passou também pelo CapSprint, que é um programa que teve da CAPES, que a Unesp ganhou um dos principais CapSprint, e que também catapultou essa união entre a gente. Nós criamos um grupo que a gente tem a Aliança Global para a Biodiversidade dentro da Unesp. Então, essa que é interessante a gente ver um pouco da história, eu agradeço o Célio por falar, né? Então, dentro desse contexto, eu só tenho, na verdade, a agradecer. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, que já foi dada aqui formalmente, mas queria falar agradecer a Maísa por vir aqui prestigiar a gente como professora reitora, né, a doutora Maísa, que veio prestigiar a gente da reitoria. Então, agradecer, porque esse apoio é fundamental, lembrando, ela representando também outro reitor que nos apoiou muito, como o CEPID também, e outros reitores, quer dizer, que foi
professor Barretti, né? Queria, então, agradecer muito e na figura dela, agradecer todas as pessoas. Eu tenho um agradecimento muito especial também ao César Martins, né? Que era o, como é que ele chama? Chefe de gabinete, né? Ele me ajudou muito, porque eu era muito descrente, então ele falava, você chegou aqui, você já estava brava. A gente eu sou brava. Então, ele, com aquele jeito carinhoso dele, né? A gente conseguiu, né? Me trouxe para o diálogo, me ensinou muito. Hoje também, como vice-reitor, segue apoiando a gente, né? Então, na pessoa deles, quero agradecer todo esse grupo da reitoria. Aqui na presença do professor Edson, que foi muito importante conhecer, teve, nessa jornada toda ele foi o próprio contato, né, do CEPID, na reitoria, mas através também dele agradecer e todos os coordenadores de pós-graduação, porque a pós-graduação é fundamental para a gente ser o pesquisador que é. Então, eu já fui coordenadora de pós, sou orientadora de pós, obviamente, uma época na minha vida, porque eu já esqueci, fui aluna de pós também. Mas a pós-graduação é fundamental para a gente briga muito por ela, por isso que tinha o Campus Print. Então, eu queria agradecer todos os coordenadores, os que já foram, que estão sendo, as pós-graduações que a gente criou, na verdade, né? Aquelas que a gente se incorporou, aquelas que a gente criou aqui, que tem esse caso também, que é de Ecologia, Biodiversidade e Evolução. Então, eu queria, na presença dele, agradecer a toda a equipe da Pró-Reitoria, que tem apoiado a gente também nos projetos FINEPs. Na pessoa do professor Adalgiso, agora que é o nosso diretor Trava-Língua, muito querido, uma pessoa que apoia a gente muito, tem sido um parceiro muito importante para a gente, que foi quem viu realizar esse sonho de ganhar o centro, né, o CEPID. Eu queria também, na figura dele, agradecer vários diretores que apoiaram a gente, mas aqui o principal, o Sérgio já agradeceu aqui, né, porque não é só um diretor, 10 anos, gente, é muita gente, não dá para dar o nome de todo mundo, né? Então está aqui o Cláudio Von Zuben, também pesquisador do CEPID, então é uma coisa muito boa, que as pessoas estão aqui, são parceiras de muito tempo, né? Os pesquisadores, né? Tem gente aqui que a gente vai ver, né? Formou, né? Desde o mestrado aqui, já é pesquisador, é muito legal, né? Eu queria agradecer também aqui a FAPESP e todo esse apoio que você falou, na pessoa do professor Luiz Nunes, que é o coordenador de programas do CEPIDs na FAPESP, acho que não sei se programas especiais também, mas do CEPIDs, que eu acho que nos honra com a presença dele aqui, a FAPESP, que de todas as pessoas dentro desse CEPID, e especialmente os pesquisadores principais, certamente a FAPESP é um eixo fundamental de financiamento nosso, né? Eu acho que a gente não estaria apresentando tudo isso sem ter a FAPESP, né? A FAPESP me financia desde a primeira bolsa que eu tive, a FAPESP, né? Vou contar para o Luiz que eu fui da primeira turma, de JPs da FAPESP, né? Então é legal, né? Pensar que você foi um JP e aí agora você é coordenadora do CEPID, assim, né? Então eu acho que isso é bacana, a gente pensar toda essa história, né? Então é muito legal, né? A gente tem vários JPs fantásticos aqui no nosso grupo, tanto como professores, como jovens pesquisadores, né, agregados. Então é um agradecimento muito grande. E na FAPESP também as outras órgãos de fomento que também, muitas vezes em parceria, financiam a gente, a CAPES, né, e o CNPq. Tá? E eu gostaria também de... claro, falar da FINEP, que essa foi a primeira vez que a gente pediu financiamento para o museu, né? Participei de financiamento para a FINEP, que a gente sonhou muito, foi muito importante, e mesmo não tendo realizado na dimensão, a gente vai continuar buscando isso. A reitora já vai saber que daqui a pouco eu estou lá pedindo, porque a gente nunca desiste, né? A gente vai querer que seja um legado, né? A questão das coleções é essencial para a biodiversidade, a questão da gente poder comunicar melhor a universidade, e essa direção, inclusive, ela tem se dedicado muito a essa parte de disseminação e comunicação com a comunidade também, então a gente é muito alinhado nisso. E, para finalizar, isso aqui eu pus aqui para achar que era mais prático, mas some, né?
Então, assim, eu gostaria de dizer também, agradecer cada um dos pesquisadores principais que montaram essa ideia com a gente de pedir o centro, porque também muitos deles foram aqueles que pediram esse prédio que hoje a gente está inaugurando aqui. E quando a gente foi pedir esse financiamento do CEPID, eu falei, gente, acho que tem que pedir um CEPID, né, gente? Aí eu lembro do Maurício falando, mas você é cordeira. Eu falei, mas fiquei eu, não, sério, dessa vez? Não. Aí então, a gente brincava muito, né? Então, a gente foi pedir, a gente falou, olha, a gente tem até um prédio, né? Porque estava construído o prédio, quase, né, em vias de terminar. A gente falou, agora a gente tem até um prédio para dizer que é uma sede, né? Nem que fosse pequeno inicial, é um ponto que a FAPESP põe ponto ali, né? Vai dar pronto para a gente também, né? Vamos dizer, a gente já conseguiu alguma coisa aqui entre as muitas contrapartidas que a gente tem que elencar, né? E a nossa reitoria cumpriu com todas as contrapartidas que a FAPESP demandava. Na verdade, ela cumpriu em 3 vezes. E isso eu falo toda vez, porque eu acho muito importante que isso fique claro o quanto a Unesp, como instituição, como universidade, apoia o nosso centro, de todas as maneiras, estrutura, contratações de funcionários, de pesquisadores, e várias coisas. É difícil elencar aqui, então não vou falar muito mais. Então, é uma alegria muito grande. Esse centro, que está voltado, a gente destacou para ser da área de genômica, eu acho que todo mundo, ninguém vai duvidar da necessidade da gente ter uma área de genômica, seja para fazer DNA, seja para fazer filogenia, filogenômica, proteômica. Então, toda essa área para a gente desenvolver coleção, né, de tecidos, que a gente tem aqui muito importantes, e a gente espera que com isso possam crescer. Então, todos vocês são muito bem-vindos. Eu quero, então, deixar aqui eu acho que a nossa decisão de fazer esse prédio da FINEP, esse que a gente acabou construindo, um prédio para trabalhar com biologia molecular, genômica, né? Eu acho que foi uma decisão super acertada. A gente tem muitos pesquisadores aqui, vários trabalhando na fronteira do conhecimento dessa área de genética. E esse laboratório, ele não está sozinho, gostaria de dizer para o FINEP, então a gente trabalha a gente tem um grupo em Ribeirão, em Jaboticabal, a gente tem um grupo em Campinas, na Unicamp, são de pesquisadores principais, e em outras áreas que também participam, são apoiados dentro desse sistema do CEPID e FINEP. Então, a FINEP, na verdade, parece uma coisa pequena, parece que está aqui, mas está atendendo muita gente. Eu acho que esse é o objetivo, né? Eu imagino, né? Que a gente chegue em muita gente. E eu acho que é isso, né? E, finalmente, dar um abraço muito grande, mandar um beijo enorme para todos os nossos pesquisadores associados, pesquisadores, pós-docs, alunos de graduação, de pós-graduação, porque vocês são, na verdade, o que produz tudo isso, né? Vocês são a massa que faz com que tudo isso aconteça, né? São vocês. Vocês dão alegria, vocês motivam, né? Então, essa é uma coisa muito importante uma das motivações que eu tive quando eu conversei com a gente apostar pedir um CEPID, foi porque estava naquele final de pandemia que a gente não sabia se ia acabar e um desalento total quanto à pesquisa. Falei, quem sabe a gente anima a galera, se a gente pega. Eu acho que animou, né? Então, eu já sinto que a gente tem muitos sucessores aqui. Isso vai muito para frente, né? E também agradecer o pessoal da inovação aqui, que está representado o Guilherme e o Leonardo, que também era um braço que eu não sabia como é que a gente ia fazer isso. Eu pensei, aquele cara tão bacana, o Leonardo, será que ele topa? Ele topou. Né? Então, assim, aí apareceu o Guilherme, que o Maurício conhecia. Então, foi tudo uma conjuntura, né? Muito feliz, de muita gente boa, né? Não preciso falar das pessoas que já estavam com a gente, né? O Mauro, eu falar que eu fiz uma coisa com o Mauro, é quase ridículo, né? Eu sou até citada no análise do Trapaceiro, né? Então, eu quero dar uma boas-vindas a vocês todos também nesse centro, que vocês vão procurar. Vai chegar a pesquisadora também, que vai liderar o centro, coordenar tudo, mas tem aí o Maurício, o Dalcélio. Eles até já dividiram qual molecular vocês fazem no lugar ou qual no outro, né? Eu não entendo nada, eu só fico feliz e vamos embora para frente. Eu quero de novo então, agradecer a todos e acho que é um feito muito grande que a gente tem conseguido. Vamos conseguir mais, a gente nunca pode parar.
Para o uso da palavra, o professor Dr. Luiz Nunes, coordenador do programa CEPID da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Muito boa tarde. Eu vou me dirigir aqui à professora Marisa e à professora Patrícia para cumprimentar a todos que vieram prestigiar esse evento. O professor Márcio, diretor científico da FAPESP, está no exterior e me pediu para representar. Eu fiquei muito contente, sabe? Eu gosto muito de conhecer de perto o trabalho dos CEPIDs. E o professor Márcio sempre disse que o CEPID é a estrela da FAPESP. E eu devo dizer que o Severo Clima é uma das joias do programa CEPID. Eu vou explicar por quê. Dá 3 razões, tem mais. Mas a primeira é a temática com que vocês trabalham. Eu preciso contar uma história, porque o programa CEPID começou na prática em 2000, com 11 centros que foram financiados pela FAPESP. Eles foram até 2011. Alguns deles pediram renovação, uma nova chamada, alguns deles pediram renovação, outros não, entraram novos CEPIDs. Então, houve uma segunda leva, e aí já havia 17 CEPIDs em operação. E esses 17 estão acabando. Alguns até já terminaram, mas a maioria está terminando agora, nesse primeiro semestre. Bom, esses CEPIDs têm uma característica que me chamou a atenção, que é que, com exceção de 2 que eram da área de humanidades, os outros todos eram programas disciplinares, monodisciplinares. Todos eles, de vez em quando eles faziam algumas coisas fora, e tem alguns até que fizeram uma derivação nesse sentido, mas o programa principal deles era sempre dentro de uma área. Podia ser química, podia ser física, podia ser algum tipo de engenharia, mas é um trabalho em que nós, pesquisadores, estamos muito confortáveis, né? Porque a gente escolhe o problema que a gente quer fazer de acordo com aquilo que a gente conhece. Tá? E aí levamos a vida desse jeito. Bom, em 2021 foi lançada uma nova chamada, e aí, por uma concorrência brava, só projetos da área de ciências da vida entravam, e aí o Severo Clima acabou sendo aprovado junto com 4 outros CEPIDs. E aí a gente já vem com uma pequena mudança, mas acho que do Severo Clima é mais característico. Sempre tem um programa que é mais transversal, né? E ele atende a um problema da sociedade, não é um problema do pesquisador que ele resolve, né? É um problema da sociedade. Porque, veja, a sociedade ouve falar de mudanças climáticas, né? Ninguém liga muito para isso daí. Isso é um conceito meio científico lá que não chega aos seus pés, né? Mas ela se preocupa muito com as consequências das mudanças climáticas quando elas começam a aparecer, né? E elas já estão aparecendo muito visivelmente. A perda de biodiversidade ainda não é uma coisa tão evidente, mas é importante o papel do cientista aí de mostrar a sociedade como está aparecendo desde o começo. Porque são coisas pequenas que depois vão ficar grandes. Então está na hora de fazer esse trabalho. É exatamente isso, essa missão que vocês assumiram. Então isso torna o CEPID muito especial. Tá? Nunca tivemos um que tentasse resolver um problema com essa abrangência. A tendência no futuro é ter chamadas que exijam isso, mas vocês espontaneamente se enfrentaram esse problema. Então, essa é uma característica especial. A outra característica é o único CEPID que conheço que tem um ícone. Eu não me refiro àquele que está lá em cima. Tá? O ícone do CEPID Clima é o livro Naturalista no Antropoceno. Tá? E é uma coisa fantástica e que representa perfeitamente todas as ideias que estão por trás do CEPID. Tá?
tudo que a gente ouve falar, a gente começa a ler ali, fica envolvido, porque tem a ver com todos os aspectos da vida, não é uma coisa especial, né? Não é um botânico falando sobre botânica, um zoólogo falando sobre zoologia. Está falando sobre o mundo, sobre a ciência, sobre como as coisas funcionam. É uma maravilha. Né? Então, isso aí é um ícone, segunda característica. Terceira característica, a qualidade do trabalho que vocês fazem. E para isso eu tenho que citar uma frase que eu vi no parecer da assessoria externa, um parecerista internacional, sobre o segundo relatório científico que vocês mandaram. Tá? Não faz uma análise bastante completa, mas no final ele diz: esse CEPID apresentou um relatório bom no primeiro ano e apresentou um relatório altamente excepcional no segundo ano. Tá? Então, foi um progresso fantástico. Tá? E ele dá a expectativa que o terceiro seja também continue nessa derivada. Então, a professora Maísa pode ter certeza que o investimento que o NET também é a FINEP, né? Fizeram nesse prédio, está sendo muito bem compensado. Não porque é do CEPID, mas pelo trabalho do o professor Sérgio falou. Esse trabalho de construir o prédio começou muito antes de até haver a chamada do CEPID, né? Mas é uma grande alegria para a gente ver como as coisas boas são valorizadas. Né? Nós ouvimos agradecimentos aqui à FAPESP, mas a gente precisa lembrar que a FAPESP ela está procurando gente que tenha ideias boas e consiga levá-las adiante e que faça aquele investimento que ela faz crescer. Certo? É como uma pessoa em comparação de uma firma, na expectativa de que ela vá render frutos no futuro. Tá? Então, a FAPESP fica contente e nós ficamos contentes, muito contentes em ver que não somos só nós que pensamos dessa maneira. Então, eu agradeço muito pela oportunidade de falar para vocês. Boa tarde a todos. Uma alegria, uma honra, uma oportunidade estar participando desse momento marcante, que é a inauguração do prédio do CBU Clima. Parabenizando aí a professora Patrícia, o professor Célio, todos os pesquisadores envolvidos. Quero iniciar cumprimentando a nossa magnífica reitora, a professora Maísa Frodor. Uma honra, professora, estar compondo a mesa com a senhora. O professor Edson Monteiro, nosso pró-reitor de pesquisa. A professora Dalgiso, diretor do IB. A professora Patrícia, que está sentada, a nossa vice-diretora. Cumprimentar também Maurício Bassi, que é o vice-diretor do CBU Clima, e o professor Célio, que é o diretor científico. O Miguel também, da FINEP, bom revê-lo, Miguel. Professor Luiz Nunes, coordenador do CEPID da FAPESP. Contando uma história para vocês, eu sou egresso aqui do IGCE. Para mim é sempre um prazer voltar a Rio Claro, eu gosto muito de vir aqui, me sinto em casa. E hoje ainda mais especial pela presença do professor Luiz Nunes, vocês vão entender o porquê. Eu me formei aqui físico, bacharel, licenciado, e fui para São Carlos, para o de São Carlos, fazer meu doutorado, meu pós-doc. E aí lá, físico de formação, eu acabei entrando nas áreas biomoleculares, que tem a ver com o nosso centro. Então lá eu fui estudar laconagem, expressão, purificação de proteínas. E aí falei, a física, cadê a física? Estou deixando a física. E aí conheci o professor Luiz Nunes, que foi meu professor de mecânica quântica na pós-graduação, e trouxe de volta para a física ali. Então, muito bom, professor, encontrá-lo nesse evento. Bom, um dia muito importante, além da mesa, eu gostaria de cumprimentar a todos os outros presentes, aos alunos presentes, aos docentes, corpo administrativo. Parabéns a todos vocês por essa conquista, mais uma conquista do campus de Botucatu. Esse marco da inauguração do prédio, ele caminha junto com o marco dos 50 anos da Unesp. Uma data muito importante, um ano muito importante para todos nós. Parabenizo mais uma vez a professora Maísa por esse marco tão importante.
E a Fundunesp, ela caminha junto com a Unesp e ela quer caminhar cada vez mais próximo, potencializando as atividades de ensino, pesquisa, extensão, inovação, cultura e bem-estar da comunidade unespiana e de toda a sociedade que nós temos ao seu entorno. Em se tratando da inovação, não sei se todos sabem, mas a Fundunesp é a entidade gestora de 9 centros de inovação ao longo do estado de São Paulo e 2 incubadoras. Então, fazendo uma referência ao professor Guilherme, que está aqui presente, responsável pelo Aquário de Ideias, e eu fiquei muito feliz hoje quando eu vi a presença do Guilherme e essa interação, essas conexões são muito importantes. Então, fiquei sabendo hoje da conexão do Guilherme aqui. Nós temos também um centro de inovação em Botucatu, o professor Giovanni. O Guilherme me trouxe mais uma informação que eu não sabia, que o Aquário de Ideias é a incubadora com mais incubados no estado de São Paulo. Então veja uma relevância da Unesp para o estado de São Paulo no que diz respeito aí à inovação. Muito bem. Então me resta agradecer mais uma vez e parabenizar, professor, vocês por esse marco importante, desejar muito sucesso ao CEPIOClima e a todos os pesquisadores. Então, dentro do CEPID, são 8 pesquisadores principais, e eu tenho certeza que tem muito mais pesquisadores envolvidos, muitas instituições. Eu vejo o meu amigo Tony, de Botucatu, que é a minha sede, do Instituto de Biociências. Lá nós temos um departamento de biodiversidade, e eu fiquei muito feliz também de ver o professor Tony aqui com essa relação com a turma do CEPIOClima. Então, desejo a todos muito sucesso, muita saúde a todos, muito sucesso. Contem sempre com a Fundunesp. Muito obrigado. Anunciamos a palavra do professor doutor Adalciso Coscato Cardoso, diretor do Instituto de Biociências da Unesp, campus de Rio Claro. Olá, muito boa tarde a todos. Inicialmente gostaria de desejar que todos sejam muito bem-vindos aqui ao nosso instituto, ao nosso campus. É um prazer recebê-los. A gente recebe vocês sempre com muito carinho. Gostaria inicialmente de cumprimentar a professora Maísa Furlan, nossa magnífica reitora. É sempre um prazer recebê-la, professora. Nós estamos aí nas últimas semanas nos encontrando semanalmente. E nas próximas, eu já dei uma olhada na agenda, nas próximas 4 semanas nos encontraremos novamente. Então, é um período bastante intenso, mas é sempre um prazer recebê-la aqui no nosso instituto, aqui no nosso campus. A gente procura sempre recebê-la com bastante carinho, e a gente sabe que essa aproximação, essa proximidade que a gente tem com a reitoria é extremamente importante, e já deixo aqui meu agradecimento à reitoria, tanto a gestão do professor Pascoal quanto essa, que a gente, na nossa gestão, Patrícia, a gente está pegando essas 2 gestões, dizer o quanto a gente fica feliz, com esse carinho que a reitoria tem com a gente. Muito obrigado. Também gostaria de cumprimentar o professor Edson Botelho, nosso querido pró-reitor de pesquisa, sempre um parceiro muito grande também. O IB, sempre que precisa do socorro, a gente tem um carinho ali, uma receptividade muito grande do professor Edson e toda a sua equipe. Por favor, eu deixo um abraço para o professor Sérgio, que eles vinham também, que também nos tem com bastante apreço. Cumprimentar também os nossos colegas de fundações, a Fundunesp, o professor Mário, como ele já disse, ele é egresso aqui do campus, do IGCE, e é meu contemporâneo de graduação. Ele fez física, eu fiz educação física. Apesar do nome parecido, não tem nada a ver. Mas é muito legal, a gente poder relembrar dos velhos tempos. Aproveito e cumprimento a professora Elires, que também foi nossa contemporânea, fiz matemática, professora Elires. Matemática? Matemática. E éramos todos aí da mesma época de graduação. Então, muito bom recebê-lo, o professor Mário, aqui com a gente, a Fundunesp, sempre uma grande parceira nossa.
né? E a gente vê o quanto esse trabalho da Fundunesp tem dado frutos aí, tem agilizado muitas coisas, tem salvado a nossa vida em muitos momentos. Então, muito obrigado, Fundunesp, por toda essa parceria, né? Também aos colegas da FAPESP e da FINEP, órgãos de fomentos aí que, sem vocês, a pesquisa com certeza não estaria nos patamares, nos moldes que nós temos hoje, não só no nosso instituto, mas no Brasil todo, né? É sempre muito importante o quanto a gente consegue perceber esse reconhecimento, né? E com certeza a pesquisa, a ciência, ela evolui graças ao esforço que essas fundações fazem, né? Também gostaria de parabenizar aqui o professor Célio, a professora Patrícia Morelato, né, pela conquista. Eu confesso que eu me sinto muito privilegiado nesse momento em estar aqui como diretor no momento da inauguração desse prédio, né, dessa consolidação de um sonho, de um trabalho árduo de anos, né? O professor Célio fez um histórico muito importante, né? Citou o professor Cláudio, nosso diretor aí de 2015 a 2019, né? Então a gente vê que tudo é esforço de um trabalho a longo prazo, né? E eu acho que o que a professora Patrícia falou ela cabe muito bem nesse histórico, ou seja, sejam perseverantes, porque muitas vezes só assim a gente consegue concretizar muitas coisas que a gente deseja, né? Não é do dia para a noite, tudo isso vem de um trabalho, de uma história de vida. Não é só um trabalho daquele momento do projeto, é um trabalho de uma consolidação de uma carreira toda, né? Ninguém consegue ser PID só por um bom projeto, sim por uma história de vida de pesquisadores competentes, de muita dedicação, né? De professores competentes. Aproveito para citar o professor Maurício, que foi meu professor de graduação também, Maurício. Os cabelos brancos na neve, né, Maurício? Então, foi meu professor de graduação também, na educação física. Então, a gente vê essa consolidação do trabalho do professor Célio, um professor extremamente competente na área, professora Patrícia, e essa junção desse prédio, desse projeto FINEP com o projeto CEPID. É claro que o tempo acaba deixando a gente meio angustiado, mas eu comentei com o professor Célio, olha, a inauguração vem num momento muito bom, que é a consolidação de um prédio como sede de um projeto amplo como o CEPID. Então foi um casamento aí muito proveitoso. Eu acho que acabou juntando forças ali numa consolidação de um projeto grande, né, altamente financiado e que vem dando frutos aí, como o professor Nunes falou. Os relatórios mostram aí o fruto que esse CEPID já vem gerando. Então, realmente, eu fico muito feliz, né, de poder participar. Claro, a gente na direção, o nosso trabalho é não atrapalhar, né? A gente faz de tudo para não atrapalhar. Então, se a gente puder também colaborar, a gente fica bastante feliz. E repetindo sempre, pode contar sempre com a gente, né, o que precisar. Se precisar ir lá brigar um pouquinho ali com a reitoria, a gente vai e briga um pouquinho também, né? Mas que a gente puder colaborar e ajudar para que esse projeto cresça cada vez mais, estamos disponíveis para isso, né? Realmente, parabéns novamente, sucesso nos próximos passos e boa sorte a todos. Obrigado. Com a palavra, o professor Dr. Edson Cocchieri Botelho, pró-reitor de pesquisa da Unesp. Bom,
Boa tarde a todos. Acho que vai estar bem cansado já vocês, ele vai ser breve, para não cansar muito vocês. Primeiramente gostaria, né, em nome da nossa magnífica reitora, a professora Maísa, cumprimentar a todos, cumprimentar a mesa, né, a todos vocês aqui presentes. Começo a minha fala também, né, cumprimentando também, claro, né, o meu colega Miguel da FINEP, e também concordando com ele que é uma grande alegria poder ver tantas pessoas novas aqui, né, o que mostra, Miguel, que vai ter continuidade a longo prazo esse projeto, né, quer dizer, acho que é muito gratificante ver todos vocês aqui conosco hoje. Queria também cumprimentar, né, meus colegas gestores, né, o Adalgiso, né, a Patrícia aqui da casa, né, a Eliris também, né, vice-diretora aqui da Campus Claro, meu colega Cláudio, né, nós somos contemporâneos, né, Cláudio, nas nossas direções, né, muitas lutas juntas aí no passado, então muito bom ver você aqui conosco também. E, bom, eu vou, na verdade, começar, né, minha breve fala, concordando, né, plenamente, né, com o nosso colega, né, o Luiz Nunes, prazer tê-lo conosco, professor, conosco aqui, dizendo que realmente esse tema é um tema muito, muito, muito importante para a Unesp e para o mundo, né, é um tema que, na verdade, nos enche de orgulho na reitoria. Eu lembro que quando estive numa reunião recente com o Zago, né, lá na FAPESP, ele comentou que a FAPESP está à procura, obviamente, de projetos disruptivos, né, projetos que realmente façam a diferença, né, e eu não tenho dúvida alguma que isso aqui é um grande exemplo de um projeto maravilhoso, magnífico, que realmente faz a diferença, né? Contraria até alguns governantes aí pelo mundo afora, né? Mas é um projeto maravilhoso, é um projeto que tem tudo para dar muito certo, já deu certo, na verdade, né? E, Patrícia, é só início, né? Eu acho que nós estamos começando aqui, né? Acho que isso aqui, na verdade, tem chance de crescer aí muito ao longo dos anos, né? Vocês todos aqui estão aí para nos auxiliar nesse grande projeto, né? Com relação a essa linda área, né? Que é a área da biodiversidade. Eu vou contrariar um pouquinho o meu amigo Adalgiso, dizendo que, na verdade, acho que não é um casamento, parece mais uma família italiana para mim, porque, na verdade, vocês têm envolvido aqui a FINEP, a FAPESP, o CEPIT, a NCT, Fundo Unesp, Capstrint, né, a reitoria, né? Então, acho que, na verdade, é uma grande família italiana, que às vezes até brigam, né? Como você mesmo comentou, tem que brigar de vez em quando, mas, no final, a gente sai mais fortes e abraçados. Né? Então, acho que, na verdade, Patrícia, né, e Celso, parabéns, porque eu acho que vocês fizeram uma coisa para mim aqui que é fantástica, né? Vocês criaram um ecossistema maravilhoso. É um projeto que realmente deu certo, né? Em várias etapas. Né? Na verdade, isso não é... Acho que hoje nós estamos apenas aqui inaugurando esse importante prédio FINEP. Claro, esse é o motivo, mas vai muito além disso, transcende isso. Né? Eu acho que nós estamos comemorando aqui, né, essa consagração de ter várias grandes ações juntas, né, fazendo com que realmente a ciência aconteça de uma forma tão maravilhosa, né, como está acontecendo aqui com todos vocês. Então, acho que isso aí, na verdade, é uma coisa que não tem preço, não tem valor. Né? E com relação à FINEP, né, eu queria, né, agradecer novamente, né, ao meu colega da FINEP, né, ao Miguel, e, na verdade, não sei se o Miguel vai lembrar disso, né, dessa história, mas em 2021, quando eu acabei de assumir a Pró-Reitoria de Pesquisa, né, com um convite, né, muito gostoso para receber a professora Maísa e o professor Pascoal, na minha primeira semana, a minha primeira ação que eu fiz foi entrar em contato com a FINEP, eu e o Sérgio. E eu lembro até hoje, acho que o Miguel não vai lembrar, mas ele olhou para nós conhecemos o Miguel, e ele falou assim para mim: você é o pró-reitor de pesquisa atual, né? Sim. Você sabe que você e o reitor e a vice-reitora vão ser presos, né? Você lembra disso, Miguel? Aí eu olhei e falei: bom, prazer em conhecê-lo, mas por quê, né? Porque, na verdade, vocês estão com várias propostas desde 2012 paradas, né? O que está acontecendo? Né? Uma coisa não vai andar, vocês não vão conseguir finalizar. E aí, naquele momento, eu lembro que eu terminou a reunião, eu tive uma conversa com o Sérgio, falei: Sérgio, temos que fazer acontecer. Né? O Sérgio, coitado, ele falou que ele teve a pior noite, talvez, da vida dele, ele até pensou com a esposa dele até desistir, falei: não desista, pelo amor de Deus, né, da reitoria. Mas nós fizemos, na verdade, uma ação interessante, que nós montamos o escritório na reitoria de grandes projetos. Né? E esse escritório, quem está coordenando é o Sérgio. E isso aconteceu, né, de forma muito, acho muito positiva, devido, né, ao nosso amigo aqui da Fundo Unesp, né, ao Mário, ao pessoal da Fundo Unesp, que na verdade nos auxiliou e entrou nesse projeto também, fazendo parte do processo. Então, nós montamos um processo, uma estratégia para a FINEP, que eu acho que deu certo, né, Miguel? Nós conseguimos, eu acho, para ter uma ideia, antes de 2021, a Unesp ela aprovou alguma coisa em torno de 50 milhões a 60 milhões de reais, salve engano meu, Miguel, na FINEP. De 2021 até 2026, nós já aprovamos nesses 5 anos mais de 100 milhões de reais. Então, basicamente, nós conseguimos entender um pouco do jogo, né?
e realmente conseguimos ter, na verdade, hoje nós temos 37 propostas, né, em 15 unidades da Unesp, com bastante sucesso. Isso aqui é um exemplo muito claro desse sucesso. Aqui, na verdade, transcende essa minha fala, porque eu estou falando para vocês de FINEP, mas aqui, de novo, não é apenas FINEP. Aqui, na verdade, essa família italiana, comentei com vocês, que envolve, na verdade, várias outras, né, ações, como FAPES, CNPq. Bom, esqueci do CNPq, mas também deve estar aqui envolvido, né, o próprio Haddad comentou, né, que está falando do CNPq também, que é presente aqui. Então, na verdade, foi um modelo muito bacana, né, um ecossistema muito bom na pesquisa. Então, novamente, Patrícia, parabéns por esse sucesso. Conte conosco na projeto de pesquisa, o que queremos fazer, né? E queremos realmente fazer parte aí, né, como um primozinho aí da família italiana de vocês aí, tá? Conta conosco, tá bom? Bom, dito isso, então, queria agradecer a todos, né, por essa jornada, né, que estamos travando aí, e tenho certeza que teremos muito sucesso com essa ação. Também, para fechar, a gente faz uma série de ações também com a inovação, como você comentou, né? Quero comentar o Guilherme que está presente conosco aqui, então a inovação também está sempre presente no nosso projeto de pesquisa. Muito obrigado a todos. Anunciamos a palavra da professora doutora Anaísa Furlan, magnífica reitora da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todos. É um prazer enorme estar no IB Rio Claro novamente. É uma das nossas unidades aqui que nos orgulha muito. E nós temos uma outra unidade aqui também que nos orgulha, mas antes de falar um pouquinho sobre esse campus, sobre a Unesp, sobre o CEPID, a família italiana e tudo mais, eu gostaria de saudar, então, a professora Dalgiso, né, Cardoso, é o diretor aqui do Instituto de Biociências de Rio Claro, saudar a professora Patrícia, a vice-diretora, a professora Elíris, né, que é a diretora aqui da nossa outra instituição. Eu digo sempre que as nossas unidades são instituições, que são muito fortes e valentes, né? E que é o IGCE, né? Então, é o nosso Instituto aí de Geociências e Ciências Exatas da nossa universidade, que compõe esse campus maravilhoso, né? Um campus que realmente exala ciência de altíssima qualidade em todas as áreas do conhecimento. Então, aqui, essa composição do IB, que também tem muito forte na sua característica a área de humanidades também, desponta, professor Luiz Nunes, essa transversalidade, né, tão importante, né, que acompanha aí a interdisciplinaridade tão pulsante em todos os projetos que a gente pode imaginar, com essa grandiosidade que é um CEPID, que são os projetos especialmente de longo prazo e que tem que nos apresentar e apresentar a FAPESP, né, ideias complexas e que vão ser resolvidas, claro, a longo prazo, né? Eu gostaria também, então, agora de saudar a professora Patrícia Morelato, né, que é a nossa querida professora que tem uma história, não sei se todos conhecem, né? Eu ficava sempre muito orgulhosa de cada passo, professor Luiz Nunes, professora Patrícia e professor Célio, que esse CEPID dava na FAPESP. Olha, ele foi para o segundo escrutínio. Nós tínhamos um outro CEPID, conversava sempre com o Edson, né? Um outro CEPID, que era do professor Amaral da FCA, concorrendo na mesma. Olha, e um dia eu disse lá na FCA, não, olha, o professor Amaral não foi, mas o do professor Célio foi. Aí um pesquisador levantou a mão e falou, do Célio não, é a Patrícia Morelato. Eu falei, muito melhor. E o Célinho sabe que eu estou brincando, porque eu tenho um respeito enorme por ele e pela professora Patrícia, né? Mas aí um dia eu encontrei com a Patrícia, né? Falei, Patrícia, desculpa, eu não sabia, viu? Todo mundo achava que era do professor Célio. Então, assim, nós acompanhamos, né, esse CEPID a cada momento, né? Cada passo que ele dava, e nós tínhamos certeza que ele ia avançar com essa competência instalada.
Então, saúdo também aqui o professor Célio Haddad, né? Eu vejo, é um grupo maravilhoso, eu vou falar um pouco depois. Saúdo também agora o professor Miguel. Professor, eu acho que eu tenho mania de falar professor, mas o senhor Miguel Brito de Andrade, representando aqui a FINEP, com quem nós temos um diálogo a longo prazo e de longo prazo, né? Então, a FINEP, eu acho que ela é responsável por projetos belíssimos dessa universidade, e essa universidade, vocês sabem, ela tem 24 campos, 34 unidades universitárias, Miguel, e com isso, a FINEP, eu tenho certeza, ela riscou os céus aqui desse estado de São Paulo, com infraestrutura muito bacana, não só infraestrutura física, mas também de equipamentos, né? Então, assim, é um prazer imenso. O professor Edson Botelho colocou, quando nós assumimos, né, nós conversávamos que nós tínhamos, e conversávamos com os técnicos da FINEP também, que nós tínhamos que resgatar o diálogo, né, toda aquela trazer para os nossos pesquisadores, né, essa noção de que apresentar um projeto à FINEP, e aí, claro, muito aderente aos editais, né, os editais são muitos, e naquele momento eu também fui avaliadora da FINEP em programas importantes, né? É muito importante para a Unesp, porque é um aprendizado institucional, né? É um projeto institucional. Nós temos que ter projetos aderentes ao plano de desenvolvimento institucional da unidade e, com isso, com este plano, dar resposta, né? Com olhar e resposta para a sociedade. Então, é um aprendizado muito grande. Esse projeto eu tenho um carinho muito grande, porque eu estava na pró-reitoria de pesquisa naquele momento, e éramos nós ali que trabalhávamos com todos os dados institucionais para compor os diferentes subprojetos. Então, é uma experiência maravilhosa. Professor Luiz Nunes, eu gostaria também de saudá-lo. É um prazer enorme estar aqui com o coordenador do programa CEPID, e eu vi o professor Luiz Nunes colocar aqui algumas questões. Eu fui pesquisadora principal lá dos projetos, e foi aquele dirigido pelo professor Glaucio Oliva, que foi, que ficamos lá por 13 anos, ele pediu novamente a renovação, então tive a oportunidade de participar com o meu grupo de pesquisa, né, desse monstro, eu acho, acadêmico no estado de São Paulo, que é o programa CEPID. Eu acho que ele veio para mudar, ele veio para consolidar, né, que projetos em rede e projetos, a professora Patrícia Morelato colocou muito bem, o professor Célio também, historicamente, são projetos que congregam várias áreas do saber, né, e congregam pesquisadores, não só da instituição proponente, mas também de instituições, né, que possam contribuir, com um olhar que possa contribuir. Daqui a professora representando a Unicamp como pesquisadora também principal, e outras instituições aqui do estado de São Paulo. Então, é um prazer enorme tê-lo aqui na Unesp, né, nesse momento de grande festa. E eu gostaria de saudar a comunidade do CEPID, a comunidade também aqui do IB, então saudar os docentes, pesquisadores, né, os nossos alunos também, a professora Patrícia colocou bem, tanto da graduação que tem aqui nesse projeto, né, e nessa infraestrutura toda, hoje que nós inauguramos, totalmente financiada, claro, com contrapartida da universidade, mas basicamente financiada pela FAPESP, encontro esse ambiente de pesquisa tão forte, né, tão qualificado, e especialmente num tema, como disseram aqui o professor Luiz Nunes
e o professor Edson Botelho, tão importante. Né? Eu gostaria, então, de deixar por último meus colegas aqui da Unesp, saudar o nosso pró-reitor de pesquisa, professor Edson Botelho, e junto ao professor Edson, não poderia deixar de colocar aqui o meu apreço pelo professor Sérgio Felizpino, que é o assessor da pró-reitoria de pesquisa, dedicado, Miguel, aos projetos em rede, e eles realmente criaram uma infraestrutura lá para que a gente possa avançar nesses projetos e ficar sempre ali na cola da nossa comunidade. Olha, vamos lá, você pode mais, com todas as unidades, e culminou nesse sucesso com a FINEP hoje, e eu penso que com um fomento recorde na Unesp de 100 milhões de reais, mas que vem também da capacidade instalada hoje e da situação atual da nossa universidade, que eu vou falar um pouco. Eu não vou me alongar, mas eu tenho que falar um pouquinho. E saudar o professor Mário, da FUNC-Unesp, que é o veículo que faz com que isso destrave, com que nós possamos caminhar por mares mais assim, sossegados, né? E que nós possamos também trazer o que é muito importante, e eu acho que foi uma ideia lá atrás que a FAPESP embutiu nas universidades públicas do Estado de São Paulo, as federais também, né? Que é desonerar os nossos pesquisadores de atividades burocráticas, também vieram os escritórios de pesquisa, que nós temos também em várias unidades, para que eles possam realmente, né, desenvolver suas ideias ideais em termos de pesquisa, né, o tempo que ele tem disponível para a pesquisa, que também, vocês sabem que tem que ser dividido com a docência, orientação, extensão do conhecimento, inovação e etc. Né? Então, assim, eu parabenizo a FUNC-Unesp, porque ela nos propicia isso, e isso tudo é fundamental. Né? Então, estar aqui hoje, inaugurando um prédio lá de 2010, né, Miguel, da FINEP. Hoje eu gostaria de dizer para vocês que nós não temos mais nenhum projeto antigo da FINEP que nós não tenhamos aí, na gestão do professor Pascoal e nessa gestão atual, né, colocado, ou seja, nós investimos para aqui, e o investimento não é pouco, é um investimento, não é só um investimento financeiro, é um investimento de tempo, de você buscar, é um investimento de traduzir ou tentar valorizar tudo aquilo que foi feito anteriormente, para que a gente pudesse destravar toda essa infraestrutura e que a nossa Unesp, né, possa utilizá-la como veículo aí, ou infraestrutura e veículo, né, para que as pesquisas possam caminhar. Então, eu gostaria também, eu vejo aqui na plateia tanta gente, o Mauro Galete, Leonardo Facedo, o Guilherme, professor Cláudio, né, que já trabalhamos, foi diretor aqui, Maurício Bach. Quer dizer, tem tanta gente aqui que se eu for denominar, eu não saio daqui hoje, mas eu queria deixar meu abraço muito grande aqui para vocês, e em nome deles saudar todos os pesquisadores do CEPID, né, e dizer que a Unesp tem muito orgulho dessa estrutura toda aqui criada. Né? E o professor Edson falou muito bem, eu tinha colocado aqui, eu coloco algumas coisas, falo que eu faço uma bagunça aqui, mas depois eu entendo, né? Mas ele falou da família italiana, e eu queria dizer, o mais bacana aqui também é nós vermos o prédio concretizado da FAPESP, recheado ali, né, de esperança e de sonhos, né? Porque ali tem equipamentos, infraestrutura pronta para desenvolver o CEPID, né? Nós temos aqui financiamento, temos o INCT aqui do Léo, nós temos o print que
trouxe infraestrutura, eu acho que o Maurício trabalhou bastante nisso, que era financiado ali pela CAPES. Então, nós temos um conglomerado de infraestrutura, né, tanto do sistema de fomento nacional como do sistema de fomento estadual. E quando eu falo do sistema de fomento estadual, professor Luiz Nunes, toda a minha fala eu falo isso, mas eu acho que tem alguém aqui que sempre vale a pena chamar a atenção, né? Hoje, as 3 universidades públicas paulistas, elas detêm as primeiras colocações em qualquer ranking, seja ele nacional ou internacional, neste país. Elas são as primeiras colocadas. Primeiro a USP, segundo a Unicamp, terceiro a Unesp. A Unesp está completando 50 anos. É a caçula delas, né? E hoje a Unesp é a segunda colocada em termos de produção científica qualificada nesse estado. Não é só no estado, é no país. Isso quem fala é a professora Denise Carvalho, que é presidente da CAPES, né? Então, essa colocação da Unesp, ela vem baseada na produção científica qualificada dos nossos programas de pós-graduação. Isso é muito. E a professora Patrícia colocou, a pós-graduação move essas pesquisas e traz o conhecimento à tona, formando pessoas com altíssima qualidade, né? Então, a Unesp hoje forma nos seus programas e nos seus, não só da pós-graduação, mas nos seus programas em rede, como é a FINEP, né, e produz conhecimento de altíssima qualidade. Isso também não é pouco. Então, quando eu falo das 3 públicas paulistas, e aí eu quero chamar a atenção da qualidade também, nós falamos das co-irmãs para as 3 públicas paulistas, mas eu quero chamar a atenção para a qualidade das 3 universidades federais que nós temos aqui no estado de São Paulo, são nossas irmãs, né? Mas eu queria dizer que eu acho que tem 2 questões fundamentais que nos elevam a esse patamar. Uma delas é a autonomia universitária. E só as 3 públicas paulistas navegam, né, com essa tranquilidade, né, e que nós temos que lutar com unhas e dentes. É uma luta diária. Não pense que é fácil manter essa autonomia. É uma luta diária que as 3 universidades lutam, né? E quanto mais excelentes elas são, mais faz sentido, né, a autonomia, a defesa da nossa parte no ICMS e da nossa cota no ICMS, e que ela persista aí quando da troca do ICMS para o IBS. Isso é importantíssimo, né? Mas tem uma outra questão que também é muito importante, que é a FAPESP, professor Luiz Nunes, né? A FAPESP que nos financia, a FAPESP que também financia esses projetos, né, tão grandes, tão valorosos, que usam da transversalidade e interdisciplinaridade para enriquecer, né, os seus resultados, e trazer complexidade, né, às suas propostas. Então, eu queria dizer que agradecer a FINEP, agradecer a FAPESP, dizer que a Unesp, este ano, comemora os seus 50 anos, né, num patamar que eu imagino poucas universidades nesse mundo, não só no país, atingiram com 50 anos de idade, né? Então, assim, isso é fruto da competência de todos os nossos docentes, técnicos administrativos, né? E, claro, dos nossos discentes que se empenham para produzir conhecimento altamente qualificado. Eu gostaria de dizer a todos que vocês têm que se sentir privilegiados, né, de estar numa instituição e numa unidade universitária, num campus, eu vou dizer, de tamanha excelência, né, com tamanha, eu acho, excelência em termos de infraestrutura
e com tamanha excelência acadêmico-científica. E, embutido no CEPID, claro, nós temos o aspecto de inovação e difusão para a sociedade. E aí eu acho que o professor Luiz Nunes tocou, né? Isso é importantíssimo. Hoje faz parte dos principais objetivos da nossa universidade e que compõem a FAPESP, né, outros programas tão importantes como esse, como os CCDs e outros programas que chamam a atenção de que os resultados realmente eles devem serem... nós temos que visar os nossos resultados para aquelas questões que assolam a sociedade. E aí o CBioClima também está totalmente aderente, né, a essas questões. Eu acho que o professor Célio ele colocou bem a retrospectiva disso, né? É uma retrospectiva que já tem aí quase muito mais de 10 anos, né? De 2010, imagino vocês, já tem 16 anos, mas tudo é uma construção, né? Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que é uma construção que veio alicerçada, né, sempre nas questões que nós observamos lá fora, né? Então, hoje, a Unesp também, ela se volta, né, para a questão de sustentabilidade. Ela está fazendo um projeto de sustentabilidade que vai sustentá-la em todas essas questões que eu coloquei, na nossa luta diária, né? Ela vai fazer com que, quando se olha de fora, se reconheça o papel dela como transformadora de uma sociedade, né? E não só da sociedade paulista, mas também da sociedade brasileira. Então, hoje ela tem um projeto de sustentabilidade, ela tem um selo ODS que o CBioClima está totalmente envolvido, né? E nós estamos ali lutando para que nós possamos ter realmente uma universidade sustentável, e eu tenho certeza que o CBioClima vai trazer essa questão à tona, e quanto mais nós discutimos, né, mais nós avançamos. Então, eu gostaria de dizer que esse letramento em biodiversidade é muito importante, professor Célio, e eu também sinto muito a gente não ter hoje o espaço para o museu, para trazer a sociedade aqui dentro, mas eu acho que isso não é impossível, vamos lutar por ele, né? Nós temos aí vários editais e eu coloco aqui para vocês que a Unesp vai ser parceira nisso e vamos tentar encontrar, junto à Pró-Reitoria de Pesquisa, à Pró-Reitoria de Extensão, um espaço para que a gente realmente possa ter aqui um ambiente para que a gente chame a sociedade, não só de Rio Claro, mas de todo o estado, né, para que a gente dê continuidade a esse letramento. Quanto mais nós trabalhamos, quanto mais resultados nós geramos, né, mais a gente faz com que as pessoas lá fora vejam sentido em pesquisar essa questão. O professor Luiz Nunes falou muito, a gente fala de mudanças climáticas, ela não é palpável. Daqui o Mauro, né, com umas abordagens maravilhosas, ela não é palpável para o nosso público lá fora, né? Ele está começando a sentir isso, né, porque nós estamos começando a ver os efeitos na pele, né, de tudo isso. Então, eu gostaria novamente de dizer que me convidem sempre, porque participar de uma roda de conversa dessa, ver a infraestrutura que a FINEP nos financiou, ver os resultados, né, dessa pesquisa e agora ver os resultados do CBioClima, né, estar numa situação, e aqui eu vou copiar um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre o resultado segundo o relatório que o professor Luiz Nunes colocou aqui, e de um
relator internacional, né, é estar numa situação absolutamente excepcional, né? Então, os resultados são excepcionais porque tem um grupo excepcional, porque tem uma unidade universitária excepcional, tem um campus universitário excepcional, aqui é a professora Elires, que traduz, né, o momento da pesquisa no mundo, que é pesquisa em rede, né, de uma forma transversal e que traga à tona uma interdisciplinaridade absolutamente fenomenal. Então, vocês são excepcionais. E estar diante de pessoas, infraestrutura, né, e ideias ideais excepcionais é um prazer enorme, é uma honra para a nossa universidade. Então, eu gostaria sempre de ser convidada para, né, andar num ambiente desse aqui, porque eu também sou pesquisadora, eu gosto muito da pesquisa que eu faço, eu não tenho mais muito tempo, mas eu acho que eu construí também uma carreira de pesquisador bastante importante. Então, assim, olha, é um prazer enorme estar aqui e ver tanta coisa excepcional. Então, viva essa infraestrutura da FINEP, viva a FINEP e a FAPESP, viva o CB Bioclima, viva o campus de Rio Claro e viva essa Unesp, tão jovem e tão forte, tão pujante. Muito obrigada a todos e uma boa tarde a todos. Dando continuidade a este ato, a professora doutora Maísa Furlan anunciará o descerramento da placa de inauguração do Centro de Recursos e Biodiversidade do Instituto de Biociências do campus de Rio Claro da Unesp. Então, para o descerramento da placa, eu convido a professora Patrícia Morelato, diretora do C Bioclima. Vou agradecer, como vocês já viram, eu não sou muito boa em, como é que fala, nas formalidades, eu vou levar uma bronca do Emerson, mas eu queria agradecer a Maísa pelas palavras e todos vocês, agradecer mais ou menos a Fundunesc, que eu esqueci de falar, mas ele estava aqui, eles têm sido um parceirão nosso, e a gente cada vez está querendo se envolver mais. Esqueci de falar do Edson Capelo, que é o homem do dinheiro, mas na hora certa ele ajudou muito a gente a desenrolar as coisas também. É muita gente boa, tá? E eu vou passar essa ordem de encerrar a placa, não pode ser minha, tem que ser do Célio com o Maurício, porque eles que suaram muita camisa para fazer esse projeto ficar ali, então eles têm que vir aqui encerrar e tirar uma foto. Pode vir, Maurício. Cadê a placa? Obrigada. Então aí a gente tem que fazer as coisas assim, né? Agora, pode puxar. Não, eu não sei, deve ter um lado aqui, ó. Isso aqui, puxa. Não destrói, gente. Acho que tem que declarar encerrado. Muito obrigada. Podem retornar aos seus lugares, professores. Anunciamos o encerramento da cerimônia pela professora doutora Maísa Furlan, magnífica reitora da Unesp. Bem, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão solene de inauguração do prédio da Central de Recursos e Biodiversidade e convido os presentes para uma confraternização no prédio da biblioteca. Obrigada.